Os irmãos estão vendo que hoje nós temos uma decoração um pouquinho diferente. É Dia dos Pais. Nós celebraremos e homenagearemos os papais da nossa igreja após o culto. Então, por favor, não vá embora. Não precisa sair correndo. Nós temos uma homenagem após o culto, ok? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Do verso 23 até o versículo de número 27 será a meditação da mensagem nessa noite. Mateus 8, de 23 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordar, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós já cantamos louvores ao teu santo nome. Nós já pudemos também adorar ao Senhor através dos nossos recursos. E nós suplicamos ao Senhor que agora possamos adorar a Ti através da exposição da Tua palavra. Como o pastor Éder acabou de orar, o Senhor nos dê atenção, nos dê direção, nos dê foco. E que assim, ó Deus, possamos sair daqui transformados, diferentes da maneira como nós entramos. Que o Teu Santo Espírito conduza, ó Deus, a Tua palavra a encontrar corações férteis, para que ela caia e seja regada e venha frutificar para a glória do Teu santo nome. Tenha misericórdia de mim na exposição, não seja, ó Pai, os meus pensamentos e vontades, mas seja a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oramos tudo isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Há uma ilustração que é muito conhecida. Talvez a maioria aqui de nós já ouvimos alguma vez ela ser contada em um sermão. E faz muito bem que nós tenhamos já ouvido. Porque o texto de hoje, ele nos confronta sobre saber e não descansar naquilo que nós sabemos. Sobre crer e não confiar em quem nós cremos. E a ilustração ela é mais ou menos assim. Alguns anos atrás, um avião com 150 passageiros, ele enfrentou uma forte turbulência no meio do percurso ali do voo. E enquanto o avião ia sacudindo de um lado para o outro, os passageiros gritavam cada vez mais alto dentro dele. Mas uma garotinha, uma pequena garota, ela estava ali, quieta na sua poltrona, sentada, calma, tranquila e apreciando o seu livro enquanto o avião sacudia de um lado para o outro. Isso desperta curiosidade. Isso chama a atenção dos outros passageiros. E depois que a turbulência passa, tudo se acalma, um passageiro curioso vai chegar nela e vai perguntar: como que você conseguiu ficar tão calma diante de uma turbulência tão grave? E a pequena garotinha responde, de maneira simples: meu pai é o piloto do avião. Muitas vezes a vida cristã ela se parece com voos assim. Há momentos que o nosso céu de brigadeiro, estrelado, maravilhoso, azulzinho, ele é levado por nuvens escuras, em densas trevas e tempestades repentinas, como nós acabamos de cantar. Os tornados chegam sem avisar, causam uma tremenda destruição, cada vez mais forte, e parece que nós não vamos escapar desse vendaval terrível. Mas é nessas horas em que a diferença entre o
pânico e a paz está em saber quem está no comando. A garotinha sabia. Meu pai está pilotando o avião. Ela descansa porque ele quem estava direcionando aquela aeronave. Mas e quando nós abrimos o envelope do exame e vem o resultado e a notícia terrível da doença? Câncer. Ou então quando nós atendemos o nosso telefone e recebemos a notícia, infelizmente não resistiu, o Senhor o levou. Em quem nós confiamos? Onde está a nossa segurança nos momentos de dificuldades como esse? Mateus vai nos mostrar que até mesmo os discípulos, homens que caminhavam com Jesus, que estavam ao lado de Jesus, se viram diante de uma tempestade tão forte que pensaram que ia morrer. Mas ali no meio do caos, no meio das ondas que quase cobriam um barco, está o Criador do universo, está o Todo-Poderoso sustentando todas as coisas, guiando com soberania a história com a palma das suas mãos. Jesus não é apenas um mestre. Jesus, ele é Senhor. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, quer sejam nos céus, quer seja na terra. Nós vamos aprender observando as atitudes dos discípulos e a autoridade de Cristo sobre tudo o que existe. Ele não perdeu o controle. O seu trono continua intacto. A sua vontade permanece inabalável. O propósito do nosso sermão nessa noite é mostrar justamente a mim e a você que a fé cristã, a nossa fé, ela é provada. Assim como um exame de escola, de faculdade, nós somos provados nas nossas dificuldades. E nós saímos dessa prova fortalecidos pelo conhecimento de quem está no controle de todas as coisas, de quem sustenta o mundo com a palma da sua mão. E é por isso que a nossa grande ideia é justamente que seguir a Jesus não nos isenta de tempestades, mas garante a presença e poder daquele Cristo que tem autoridade sobre todas as coisas. E para começar, nós vamos ver justamente esse primeiro ponto da grande ideia, de que seguir a Jesus não nos isenta das dificuldades, das tribulações, dos desafios que nós temos na nossa vida. E olha que interessante, o texto ele começa nos levando para o contexto anterior. Nosso texto começa em seguida. Ou seja, em seguida de quê? O que está acontecendo? Nós precisamos voltar aos versos anteriores, lá para o começo do capítulo 8, e ver o que Jesus vem fazendo. E nós vamos ver que Jesus havia curado um leproso que se aproximou dele, pedindo que se ele quisesse, o curasse. E Jesus toca nesse leproso, contrariando as leis, e também os escribas e fariseus, que rejeitavam o convívio social desse homem, colocando como alguém cerimonialmente puro, trazendo restauração sobre a sua vida. E o texto continua, e nós vamos ver que após isso, Jesus cura um oficial, o filho de um oficial romano, mais uma pessoa que era desprezada pela elite judaica. E algo interessante acontece nesses versos da narrativa onde apresenta a cura do oficial romano. Porque a confiança do oficial, ela é plena em Jesus. Ele sabe que se Jesus ordenar que o filho dele ficasse curado, assim aconteceria. Porque ele, como oficial romano, ordenava os seus servos e assim acontecia. Portanto, esse oficial, ele mostra a sua fé completamente em Cristo. E isso contrasta com a fé existente em Israel. Porque Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, o desprezaram, o abandonaram. E logo em seguida, o texto vai nos mostrar que Jesus cura muitas pessoas. Das suas enfermidades, Cristo as liberta das possessões demoníacas e traz essas pessoas ao perfeito juízo.
tudo isso para se cumprir o que diz as Escrituras em Isaías. Levou sobre si as nossas enfermidades, removeu as nossas doenças. E aí chega o contexto imediato da nossa passagem, que é o pedido de um mestre da lei para seguir a Jesus por onde quer que ele fosse. Só que esse mestre da lei não está disposto a pagar o preço de renunciar à sua vida e seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo é uma vida de renúncia diária. É morrer para si mesmo, tomar a cruz de Cristo e seguir adiante, caminhando por Jesus e para Jesus. E aí nós chegamos no nosso texto. Por isso que é importante o contexto. Porque ele mostra que em seguida, Jesus entra no barco e os seus discípulos o acompanharam. Ou seja, inconsciente ou conscientemente, eles decidem pagar o preço de seguir a Jesus. Os discípulos são obedientes. Diferentemente de um certo profeta fujão, que desobedece à ordem de Deus e foge para longe da presença do Senhor. Pega um barco e vai na direção contrária. Mas não, os discípulos decidem obedecer e seguir a Jesus. E obediência é o caminho de adoração. Obediência é o caminho de santidade. Obediência é o caminho seguro. Entretanto, meus irmãos, obedecer não nos isenta de passarmos por dificuldades. Não nos isenta de termos tribulações nas nossas vidas. E há muitos falsos mestres, falsos profetas, gente que se diz levantada pelo Senhor dizendo que cristão não passa por sofrimento, que se existe sofrimento na vida do cristão é consequência do pecado. De fato o é, do pecado original. Mas dizer que nós não passamos por sofrimento, afirmar que o cristão não passa por sofrimento por seguir a Jesus, é mentira. O próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos, portanto, meus irmãos, nós teremos aflições. Seguir a Jesus não é o mesmo que dizer que a nossa vida jamais entrará em tribulação, que nós não teremos dificuldade no dia a dia. Seguir a Jesus, meus irmãos, não nos impede que o nosso filho fique internado por causa da pneumonia, que ele tenha que ser levado ao médico por causa de uma bronquiolite. Não impede que o nosso chefe chegue amanhã, segunda-feira, para mim e fale assim: olha, eu não conto mais com você na empresa, você está demitido. Ou então, que algum desavisado, estressado no trânsito, avance o sinal vermelho e bata no nosso carro. Ou que peguem e clonem o cartão, gaste todo o limite que nós não usamos e nos traga prejuízos. Seguir a Jesus não nos isenta disso, meus irmãos. Os discípulos calcularam o preço de seguir a Jesus e decidiram continuar. E de repente o texto aponta, no versículo de número 26, que vem uma tempestade violenta. Algo assombroso. Eles enfrentam problemas. As ondas estão acima do barco. O naufrágio parece certo. É questão de tempo e eles estariam submersos debaixo d'água. Nós não podemos pensar que a nossa obediência, ela compra uma vida sem problemas. Ela compra uma vida sem dificuldades. Obediência também é adoração, mesmo que as circunstâncias estejam contrárias. Porque é nesse tempo, é nesse momento que a nossa obediência de fato é provada. Nós vamos saber se somos verdadeiros discípulos de Cristo quando as tempestades vierem sobre as nossas vidas e nós permanecermos fiéis a Cristo. Quando o nosso saldo bancário estiver no vermelho e com um sinalzinho negativo na frente e confiarmos naquele que é o provedor, naquele que nos dá o pão de cada dia. Ou quando nós estivermos enfrentando o problema de rebeldia com o coração do nosso filho, descansarmos sabendo que Ele, o Deus verdadeiro, o Deus encarnado, transforma o coração do meu e do seu filho.
ou que ele é poderoso para curar a enfermidade que está sobre ele. Transformar o coração do cônjuge descrente, levá-lo ao arrependimento. Jesus não nos abandona nas circunstâncias desfavoráveis. Jesus não está ausente dos nossos problemas. Pelo contrário, Ele quem nos conduz a passar por cada um deles da maneira correta, segundo a sua vontade. Mas eu e você somos iguaizinhos aos discípulos. Nós esquecemos quem está no barco conosco. Jesus está ali. O texto continua dizendo que as ondas cobriam o barco, Jesus, no entanto, dormia. Isso não significa, de maneira nenhuma, que Jesus não se importava com eles. Na verdade, o fato de Jesus dormir aqui nos chama à reflexão. Jonas dormia tranquilamente no barco, sem que a sua consciência estivesse acusada por causa do seu pecado. Jesus, no entanto, dorme porque ele é quem possui autoridade sobre todas as coisas. É ele quem comanda e governa todas as coisas. Quando nós passamos por dificuldades na vida e estamos desesperados com elas, nós buscamos recursos em todos os lugares. Nós procuramos ajudas de todas as maneiras, menos a verdadeira solução, que é Cristo. Menos a verdadeira resposta, que é Jesus. É muito fácil confiar quando o filho está com saúde. É prazeroso descansar quando o casamento está indo tudo bem. É agradável a estabilidade financeira e o saldo bancário estando no azul. Mas e confiar quando a doença chega? E o diagnóstico é desfavorável? A morte repentina bate na porta. A conta seca. Os problemas aumentam. A igreja não se desenvolve. A igreja não cresce. A empresa não anda. O país só vai ladeira abaixo e cada vez pior. A primeira coisa que nós fazemos é o quê? Murmurarmos. Nós dizemos, Deus não se importa conosco. Deus nos abandonou. Deus não vê as nossas lutas. Chegamos ao absurdo de pensar que Deus não é tão soberano assim. Ele não tem o controle de todas as coisas, já que a minha vida está passando pelo sofrimento. E é justamente nesses momentos que a nossa confiança é provada. A fé não se mede pelo que dizemos crer. Vou repetir. A fé não se mede pelo que dizemos crer. Tiago vai nos lembrar que até os demônios creem. Mas é em quem e como nós cremos e confiamos nos dias de tempestade. São nas tempestades, são nas dificuldades, são nos problemas que a nossa confiança verdadeira é revelada. Aonde ela está. Se a incredulidade domina o nosso coração, se a desesperança, o temor domina os nossos pensamentos, então nós estamos voltados mais às circunstâncias do que aquele que está presente com o seu povo no barco, atravessando ondas que podem o cobrir. A confiança está em nós mesmos, em como nós podemos resolver a situação, e não naquele que é socorro bem presente nos momentos de caos. As tempestades vêm, meus irmãos, para apontar a nossa incredulidade disfarçada de religiosidade. Será que a nossa fé está alicerçada na rocha? Será que nós estamos fincados na pedra angular? Será que nos momentos difíceis os nossos olhos ainda permanecem fechados para o Deus que caminha conosco no meio da tempestade? Nós precisamos que eles sejam abertos. Nós precisamos que o nosso coração seja descortinado pelo Espírito do Senhor e nos lembrarmos constantemente das promessas de Deus a nós. Salmo 23, ele vai dizer que quem caminha conosco no vale da sombra da morte é Ele.
quem está conosco para todo o sempre é Ele. Quem alivia as nossas dores e leva sobre si as nossas enfermidades é Jesus Cristo. Ele toma o nosso fardo. Sabe o que falta a mim e a você? Confiar. Descansar naquele que é todo-poderoso. E confiar não é isenção de tribulação. Confiar é, de fato, aquietar o coração, mesmo em meio às tempestades. Confiar é saber que o Deus da paz, que habita em nós, e nele nós estamos seguros, independente das circunstâncias que nos cercam. É confiar apesar das dores. É descansar apesar das dificuldades. E é assim que nós encontramos paz naquele que derrama graça e livramento no momento oportuno, como vai dizer o autor dos Hebreus, nos dando o privilégio de nos achegarmos até o seu trono de graça. Confiar não é passe livre de problemas. Confiar é crer e descansar que Jesus está no barco. Será que a gente descansa de fato? Será que a gente repousa tranquilo, a cabeça no travesseiro à noite? Amanhã, segunda-feira, enfrentando mais uma semana, o texto nos chama a responder perguntas como essas ao Senhor. E a gente só pode responder perguntas como essas com a virada do texto. Conhecendo quem é Jesus. Reconhecendo a sua autoridade sobre todas as coisas. Verso 25 vai dizer: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Como os discípulos, nós esquecemos quem é Jesus. Eles haviam caminhado com Jesus, haviam testemunhado dos milagres de Jesus, haviam testemunhado da autoridade de Jesus, e ainda assim vão acordá-lo dizendo: nós vamos morrer. A tempestade vai nos levar para baixo d'água. Nós dizemos conhecer a Jesus, mas na prática, nós não confiamos quando as coisas estão indo de mal a pior. Nós somos como os discípulos, nós reconhecemos a nossa incapacidade, mas ainda assim ficamos segurando na situação e não queremos soltar, não queremos descansar no Senhor. O pedido deles é por salvamento, por livramento de uma situação de calamidade, uma situação desesperada. E olha que interessante, Jesus ele vai despertar do seu sono, e a primeira coisa que ele vai fazer é os confrontar. Jesus os questiona. Por que vocês estão com medo? Como é pequena a sua fé? Jesus não está dizendo que eles não tinham fé. Jesus está falando que a fé deles era pequena. E se nós voltarmos ao contexto, nós vamos ver que a fé do oficial romano, um gentil, que não fazia parte do povo de Deus, tinha mais fé do que esses homens que eram discípulos de Cristo. Qual é a razão? Eles não confiavam plenamente em Jesus. E essa é a nossa dificuldade também. Nós não confiamos plenamente em Jesus nas nossas dificuldades, em todas as áreas das nossas vidas. Nós afirmamos que sim, nós dizemos que sim, mas a tempestade bate na nossa porta e nós não abrimos mão de nós mesmos. Nós não abrimos mão da situação, nós não abrimos mão dos nossos esforços. Nós continuamos confiando que nós podemos resolver, que nós mesmos conseguiremos achar a solução. Nós buscamos a solução em todos os lugares, de todas as maneiras, menos na onde nós deveríamos buscar. No nosso trabalho, nós dizemos que nós somos cristãos. Mas as coisas apertam, a gente age como incrédulo. A gente duvida do agir de Deus. O nosso casamento começa a ter um atrito aqui e acolá, a gente começa a duvidar do Senhor. Perceba algo interessante, meus irmãos. Jesus ele vai falar por que eles estão
com medo. Qual é a razão do medo de vocês? E a razão é que quando há medo, há falta de confiança. Quando há medo, há dúvida. Quando há medo, há dúvida. Quando há medo, a nossa fé se apequena diante das circunstâncias. Elas se tornam grandes demais para nós. O medo é falta de conhecimento. Sim, de conhecimento de quem estava diante deles, de quem estava presente no barco com eles. Estava diante deles, meus irmãos, aquele que tornou um leproso em alguém puro. Diante deles estava aquele que tem autoridade sobre a vida, libertando o filho do oficial romano de uma doença grave que o acamava. Diante dele está o filho do homem que tem autoridade para perdoar pecados. Quem é esse senão o próprio Deus? Diante deles está o Deus encarnado, o Filho de Deus. O que falta a eles é conhecimento de quem é Jesus. Jesus tem autoridade sobre a criação. Com a sua voz, todas as coisas existiram. O seu confronto aos discípulos revela justamente a falta de confiança deles, a falta de conhecimento de quem ele é. Por isso que a pergunta é feita propositalmente antes de acalmar o mar. Depois Jesus vai dizer: então se levantou, repreendeu o mar, o vento e o mar, e houve grande calmaria. Diante dele está aquele que fala: mar, aquieta-se. Vento, cessa. E assim acontece, havendo quietude e tranquilidade. Qual que é a reação dos discípulos diante de tudo isso? Senão a evidência da falta de conhecimento do verdadeiro Deus que estava presente diante deles. A pergunta central é: quem é este homem? E a pergunta que ecoa hoje, 2025 anos depois, a nós como igreja. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus nas nossas vidas? Se a nossa resposta é tudo, ela é uma resposta genérica. Não é uma resposta satisfatória. Tudo o quê? Se a gente diz que Jesus é tudo, ele não é nada. Respostas como essa revelam a nossa falta de conhecimento de quem é Jesus sobre a minha e sobre a sua vida. Nós ainda não conhecemos a sua autoridade. O nosso foco está nos milagres, mas não naquele que tem autoridade e quem é para poder fazê-lo. Nós desejamos as bênçãos, mas não o autor delas. Jesus dorme porque confia no Pai. Dorme porque é o próprio Deus encarnado que tem autoridade sobre todas as coisas. A sua voz traz o mundo à existência. A sua voz faz separação das águas da terra, das águas do céu. Faz separação do dia e da noite. Faz separação da floresta do mar. Por meio dele, todas as coisas foram criadas e continuam a existir. Tudo subsiste por causa de Cristo. Quem é este? E a palavra de Deus nos aponta desde o princípio: o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, o verdadeiro descanso do seu povo, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, o Rei que está assentado no trono, reinando soberanamente. Quem é esse? A imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, a brilhante estrela da manhã, o resgatador, o provedor, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus da paz. Ele faz consigo a reconciliação de todas as coisas por meio da cruz, quer as que estejam no céu, quer as que estejam na terra. Essa pergunta é central na minha e na sua vida.
Quem é Jesus? Os discípulos não perguntam como ele fez isso, mas quem ele é. E é essa pergunta que nós precisamos responder ao Senhor. Se antes de nós citarmos o que a palavra de Deus diz a respeito de Cristo, no que você pensava sobre Ele? Quem é Ele na sua vida? Se em tudo, na realidade não pensava em nada. Não é apenas conhecimento, meus irmãos. Não é apenas saber quem é Jesus. É se deleitar. É ter prazer em Cristo. E para ter prazer em Cristo, para ter prazer na obra de Cristo, é preciso conhecê-lo. E conhecê-lo verdadeiramente. Os discípulos caminhavam com ele, mas ainda não o conheciam. Viam seus milagres. Via a sua autoridade sobre a vida, sobre a morte, sobre as doenças, sobre o perdão de pecados. Mas não confiavam na dificuldade. Reconhecer a autoridade de Cristo é essencial para nós dizermos que Ele é Senhor. Senhor sobre as nossas vidas. E quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo, é que Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. Se Ele é Senhor sobre as nossas vidas, Ele também é Senhor sobre o mundo, a natureza, tudo o que existe. O mar, o vento, a enfermidade, os espíritos malignos e até a morte. Tudo está debaixo do seu governo soberano. Se nós continuarmos o nosso texto, nós vamos ver que Jesus, a hora que ele atraca o barco em terra segura, ele vai expulsar demônios. E os próprios demônios vão dizer: Filho de Deus, por que vieste nos importunar antes da hora? Quem é Jesus para nós, meus irmãos? Será que nós descansamos nas suas promessas? Quantas vezes a gente afirma crer na promessa de que Cristo está conosco todos os dias, de que nós somos as suas ovelhas, de que nada nos arrebatará das suas mãos, ou de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos, mas na prática, nós não vivemos dependentes disso, nós vivemos dependentes de nós mesmos. Quantas vezes nós erguemos as nossas vozes para cantar: Te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. E nós pisamos o pé para fora do espaço da igreja, e nós já começamos a murmurar por causa das dificuldades. As nossas atitudes revelam que nós confiamos somente quando a saúde está boa, somente quando a nossa rede de contato é expandida, somente quando cai o dinheiro na conta. O reconhecimento do senhorio, da autoridade de Cristo, ele precisa ser visto em obediência e também na prática. Uma confiança inabalável naquele que não é homem para mentir, naquele que reside toda a plenitude de Deus, porque nele converge todas as coisas. Meus irmãos, ou nós cremos que Jesus Cristo é Senhor de tudo, ou nós cremos que Ele não tem domínio de nada. Ou a nossa confiança é plena, ou outra coisa, ou outra pessoa domina sobre o nosso coração e mente. E a palavra de Deus vai dizer que não há como nós servirmos a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, a Cristo Jesus, ou nós servimos a Mamon. Somos idólatras. Sabe quando nós vamos aprender a descansar na tempestade e reconhecer que Cristo também é Senhor dela? Quando descansarmos realmente no seu senhorio absoluto. Quando aprendermos com o salmista, no Salmo 46, versículo de número 10, dizer que nós aquietamos a nossa alma e sabemos que Ele é Deus, exaltado entre as nações, exaltado entre os gentios, o Criador e sustentador de todas as coisas, aquele que fez o mar se acalmar e o vento cessar.
reconhecermos que o Filho unigênito de Deus, o herdeiro de todas as coisas, o redentor do seu povo, o autor e consumador da nossa fé, é Senhor sobre o nosso viver todos os dias. E é somente assim que nós vamos encontrar paz em meio ao caos. Somente dessa maneira nós vamos aquietar a nossa alma atribulada. Não é ausência de sofrimento, não é ausência de dor e dificuldade. É saber que o Verbo de Deus, que o Deus Emanuel, é Ele quem caminha e sustenta o seu povo até o fim da sua jornada. Nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, levou sobre si os nossos pecados, tomou no seu corpo as chicotadas que era nossa, por causa das nossas transgressões, verteu o seu sangue na cruz para nos limpar, nos purificar, nos libertar da condenação eterna. É Ele quem caminha conosco, é Ele quem nos dá o privilégio de fazermos parte do seu reino e sermos amados. Cristo acalmou a maior tempestade que havia na minha vida e na sua vida: o pecado e a morte. Nós não mais precisamos temê-los. O pecado foi pago por Cristo Jesus e nós somos libertos do seu domínio. Ele não tem mais autoridade sobre as nossas vidas, Ele não mais nos domina. A morte não pode nos prender, a única coisa que ela pode nos fazer é abrir os portões da eternidade e nos colocar diante do nosso Senhor, diante do nosso Salvador. Você crê nisso? Então descanse. Descanse no poder absoluto daquele que reina eternamente. Lembre-se sempre, meu irmão, esse Deus, o único Senhor, é Ele quem cuida de nós. É Ele quem supre as nossas necessidades por meio da riqueza gloriosa que nos foram dadas em Cristo Jesus. Não há outra maneira de nós reconhecermos isso, senão dizendo a Ele, e somente a Ele, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, poder e autoridade sejam dele, hoje e para todo o sempre. Amém. Eu concluo o nosso sermão levando a gente a rever os pontos até aqui. Seguir a Jesus não nos impede de passarmos por dificuldades, por termos adversidades. A tempestade ela vai chegar, mas Cristo está no barco. Jesus ele tem autoridade sobre todas as coisas. Nada escapa do seu controle. E a pergunta que conclui o nosso sermão, a nossa meditação nessa noite é a mesma dos discípulos. Quem é este? Quem é Jesus? E ele não é apenas um mestre sábio, um realizador de milagres, um homem moralmente bom. Nós estamos diante do Cristo ressurreto, o Messias prometido, o Rei do universo, o Deus encarnado, Senhor sobre todas as coisas, absoluto. Diante de tudo isso, o nosso chamado é viver diariamente reconhecendo a sua autoridade sobre todas as áreas da nossa vida. Não é apenas aqui nos cultos, mas são nas segundas-feiras, quando o chefe chega e corta o nosso trabalho. São nas terças-feiras, quando de repente os nossos filhos precisam ficar internados por causa de uma doença grave. São nas quartas-feiras, quando nós nos sentamos à mesa com a nossa família e a gente coloca as contas ali de um lado e o salário do outro e a gente fala, meu Deus, não vai dar certo, não vou conseguir pagar, o que eu faço? Confiar naquele que é o provedor e sustentador. É descansar como igreja nos problemas que nós temos sobre a nossa situação documental e dizer, Cristo é soberano. Cristo está tomando conta. Continuemos a confiar. Continuemos a descansar, porque Cristo caminha conosco.
quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 8. A gente está caminhando para o fim. Leia comigo, por favor, do verso 35 até o versículo de número 39. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Descansemos em sua presença. Aquietemo-nos e saibamos que Ele é Deus. E aquietar, meus irmãos, envolve confiar. É por isso que nós temos os nossos momentos de prelúdio e pós-lúdio. É fazer silenciar os nossos pensamentos tempestivos, o nosso coração revolto, e voltar os olhos àquele que está ao nosso lado, que habita em nós e passa conosco pelas tempestades da vida. A morte não o deteve, a tempestade não é maior do que ele, os nossos problemas não o vencem, ele é Senhor. É por isso que nós não podemos negociar as Escrituras, meus irmãos, porque é nelas que nós encontramos a fonte inabalável para nós seguirmos adiante. E se ele é Senhor, nós não podemos negociar, porque a fonte da vida eterna está aqui. Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos chama para si. Ele tem o domínio de todas as coisas. Por fim, não descansemos em anunciar quem Ele é. O mundo ainda grita, o mundo ainda suplica, quem é este? E eu e você temos a resposta. Jesus Cristo, Filho de Deus, Redentor, Senhor, Salvador, Sumo Sacerdote, Supremo Pastor, Deus forte, Pai da eternidade, Deus da paz. Este é aquele que foi prometido antes da fundação do mundo para resgatar os seus eleitos. Amém. Nós não podemos, meus irmãos, sair daqui como os discípulos estavam, admirados. Nós precisamos sair daqui transformados pela verdade. O mesmo Cristo que acalmou o mar, habita em nós e reina sobre as nossas vidas e todas as coisas. Portanto, quando as ondas baterem, e vão bater, quando os ventos soprarem mais forte, e vai acontecer, lembre-se, o Senhor do universo está com você. Não tema, creia, descanse e viva para a glória daquele que é digno de toda a honra, todo louvor e toda adoração. Jesus Cristo, o Senhor. Curve sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós suplicamos a Ti por transformação, para que os nossos olhos sejam abertos, para que o nosso coração repouse tranquilamente no Senhor, reconhecendo a Tua autoridade, reconhecendo o Teu domínio, o Teu poder. Nada foge do Teu controle. Tu reinas, ó Deus. Tu és, ó Pai, sustentador da nossa vida. Nós não podemos acrescentar um dia sequer um fio de cabelo. Por isso, ó Deus, mesmo que o mar se revolte, mesmo que o caos nos cerque,
nós estamos em paz, porque temos o Deus da paz conosco, e Ele é Cristo Jesus, o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nessa noite nos consola, mas também nos confronta a respondermos: quem é este? Sobre as nossas vidas, sobre as nossas dificuldades e lutas, e dizermos: Senhor, sobre a minha vida e sobre todas as áreas do meu viver. Nós oramos tudo isso no santo e precioso nome de Cristo Jesus. Amém.